Bom, antes da gente dar continuidade, 104, 105, 106, 107, antes de entrar no 108, terminando aqui o 107 e tudo o que aconteceu, eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Lacan não é uma propriedade da psicanálise. Os textos do Lacan são propriedade do Jacques-Alain Miller. Isso é diferente. Lacan é uma propriedade da humanidade. Lacan é lido por todo mundo, por cientistas, por letrados, por todo mundo que tem interesse no que o Lacan contribuiu. Seja antropólogo, linguista, sociólogo, filósofo, cosmólogo, físico de um modo geral, matemático. O Lacan é um homem que a teoria da complexidade toda, o Lacan é um homem, felizmente, que não se restringiu à psicanálise. Ele foi um psiquiatra, foi para a Associação Internacional de Psicanálise, virou até diretor científico, se aborreceu, por quê? Porque em 1920, quando criaram a Escola de Berlim, ao mesmo tempo começaram a criar mecanismos de deturpação da própria obra do Freud. Vocês reparam que Freud teve bastante problema entre 1910 e 1920, teve Reich, teve Jung, teve vários problemas, eu já passei por eles. Em 1920, criaram a International Training Commission, que era uma sucursal da Inquisição. Então, a Associação Livre deixou de ser Associação Livre. Introduziram na psicanálise psicologia experimental, introduziram uma psicologia do ego, psicologia. A associação deixou de ser livre para ser presa. E várias coisas que foram acontecendo. Criaram uma teoria da técnica, uma bula. É isso tudo que Lacan, em psicanálise, questiona. Bom, agora, esse trabalho que eu estou fazendo a pedido de uma pessoa interessada na psicanálise, não vou dizer qual é o tipo de interesse que ela tem, se ela é psicanalista, se ela é diretamente ligada, é um homem só, que me pediu que fizesse esse trabalho, que não me custa nada pegar os écrits e ir lendo os écrits, parágrafo por parágrafo. Olha, aqui Lacan diz isso. Por que ele está dizendo isso? Porque ele agora vai entrar na questão do tempo. Lacan diz isso por quê? Porque nessa época, a época estava assim, e assim por diante. Ele me deu a liberdade de escolher os textos dentro do que eu achava que seria um encadeamento razoável. Bom, acontece que os meus aplicativos, seja YouTube, seja LinkedIn ou Facebook, são abertos para o público, porque eu não mostro o bolinho de aniversário da minha sobrinha, ou o meu sei lá o que da minha casa, ou as flores que eu comprei na feira, que bonitinho o jantar que eu estou comendo. Eu não estou no Instagram. Então eu não me incomodo que seja aberto, porque o que eu faço nesses aplicativos é simplesmente trabalhar. Como cidadã, eu trabalho em termos da política do meu país, porque eu acho que tem absurdos acontecendo, um desrespeito ao país, a Amazônia está aí, as coisas estão acontecendo, mas como cidadã e como psicanalista, eu trabalho na parte da psicanálise. Mas não é fechada a todos os públicos. Não, todas as pessoas interessadas em Lacan podem assistir. Até os meus analisantes estão assistindo. Eles têm interesse em saber o que é aquilo que eu faço lá com eles no divã, afinal. Deve ter um fundamento. Aliás, eles são, de um modo geral, muito inteligentes, graças a Deus. Eu tenho uma clínica de pessoas inteligentes. Bom, e me aparece, de vez em quando aparece uma pessoa que me ajuda, fala, você disse tal coisa, e eu vou corrigindo. Dessa vez me apareceu uma moça vinda de uma relação ligada à Associação Internacional de Psicanálise, e inicialmente o que eu entendi é que ela precisava entender o meu português. Então eu tentei me ajudar ela
a arranjar um esquema para poder traduzir para ela, lá para o mundo dela, o que eu estava dizendo. Porque eu não ia falar em espanhol, nem sei falar em espanhol. Entendo espanhol, mas não falo espanhol. E nem faço questão. E aí, eu procurei e tal, não achava. Propus a ela, a gente contratar aqui no Rio de Janeiro, na PUC, um tradutor, já que ela estava querendo tanto, um tradutor de espanhol, um aluno do espanhol que quisesse fazer a tradução dos vídeos. Pegava o vídeo e fazia simultâneo. Até que ela apareceu com uma história de... não era exatamente isso que ela queria, e me mandou uns vídeos de uma senhora, e essa senhora parece que é de grande autoridade lá no mundo deles, e ela diz que Lacan não leu Freud. Todo esse livro desse tamanho, Lacan não leu Freud. Imaginem vocês. Também Lacan não gostava da Melanie Klein. Então, quer dizer, ela não leu variantes, os princípios do seu poder, a direção do tratamento. Lacan fala da vantagem da Melanie Klein quando ela descobre o Édipo precoce. Quer dizer, a criatura não leu Lacan. Ela simplesmente está convicta que o Lacan não é Freud, não leu Freud, não tem nada a ver com Freud e não é freudiano. Não, Lacan, ele se diz freudiano e com razão. Ele estava recuperando a psicanálise freudiana e mostra onde está recuperando, porque está retirando a poeira que está em volta. Bom, a mocinha é encaminhada, como toda mocinha, vocês que sabem, o Seminário 17 é um S barrado que se endereça a um S1 para, gozar. E aí, quando acabou aquilo tudo, ela não queria tradução nenhuma, tanto é que eu botei ela em contato com um site de lacanianos hispânicos, que é um site aberto, que pode qualquer pessoa produzir ali dentro. Porque entre os lacanianos existem os lacanianos e os lacanianos que não são lacanianos. Existem aquelas pessoas que foram para a faculdade, leram lá uns textos, apresentaram uma tese, sabe-se lá o que disseram, porque geralmente é em lacanês. Quem fala lacanês é porque não sabe Lacan. Você não vai achar Henrique Lohan falando lacanês, Tu Schneiderman falando lacanês, Paola Miele falando lacanês, Serge Coté falando lacanês, Colette Soler falando lacanês, Jacques Lamblé falando lacanês. Quem sabe Lacan, fala de Lacan. Agora, quem fala lacanês, eu já disse, eu só conheci uma brasileira que falava lacanês verdadeiro. É muito difícil falar lacanês, porque é de um período último do Lacan que você brinca com as palavras. Geralmente eles falam lacanês que é para impressionar o bobo. E foi exatamente por isso que esse meu amigo me pediu, você pode fazer um favor? Você faz esses vídeos? Faço, não tenho nada para fazer, eu tenho tempo, eu estou doente, estou me recuperando, não posso ter uma clínica enorme. Então eu faço os vídeos, são uma matéria que eu conheço, só me dá um certo trabalho ir lá buscar quem foi o fulano, o ciclano, por que o Lacan está tomando aquela pessoa, ou simplesmente ver que isso não faz sentido, como foi o caso do Huygens aí, do relógio, do Huygens não, da importância dele não. E aí eu disse a vocês que para mim tanto faz se a pessoa é da Associação Internacional de Psicanálise ou se ela é do CBPF ou se ela é do Instituto de Matemática Pura e Aplicada ou se ela é do Departamento de Letras da PUC. Quem está lendo, ou se ela é uma filósofa, não me interessa. Lacan é do mundo, né? E essa moça entrou e tal, e depois eu me botar à disposição, achar um site lacaniano de língua hispânica que é aberto a todos, que ela teria oportunidade de ver desde lacanianos até não lacanianos. Todas as publicações são abertas ali, embora o rapaz que tome conta seja muito, muito sério, eu falei com ele uma vez, eu tenho a impressão que ele libera a coisa, ele deixa livre.
Ele não é polícia. Ele é livre. E eu achei que não fazia mal, ele poderia recolher ela. Pedi a ele se ele recolhia ela queria entender o que eu estava dizendo, se ele ajudaria ela a poder traduzir o que eu estava dizendo. Ele é de um país hispano. E no final, sabe o que ela faz? Ela me pergunta se é verdade que Freud proíbe aos pacientes de se casarem enquanto estiverem em terapia com ele. Uma pergunta própria. Eu disse que sim, é verdade. É verdade, está lá no começo dos textos do Freud isso. Por quê? Porque as análises eram muito pequenininhas, então Freud não queria, naquela época, ele estava começando, ele não tinha noção de psicanálise muito. Ele não queria mudar nada, que era poder tratar a pessoa na circunstância em que ela estava vivendo. Então, que não mudasse de cidade, não mudasse de emprego, não mudasse de nada, nem casasse. E aí ela perguntou onde estava, eu falei, tá lá pelo começo, são os textos do começo, são até textos interessantes você ler. Aí ela me responde, está na introdução à psicanálise. Sei lá se está. Ora, diabo. Então, o que ela queria fazer? Ela queria, de fato, me encher o saco? E eu tenho tempo para isso. Quer dizer, eu passei um tempo procurando o tradutor, já que ela dizia que ela precisava saber. Ela me manda uns vídeos que não têm o menor sentido, porque são vídeos que a pessoa diz que Lacan não é Freud, Freud não é Lacan e tal. Isso aí já começa a complicar. Então, não sabe nem uma coisa nem outra. Um lacaniano sério, eu disse a ela, a gente não pode fazer afirmações levianas nem sobre o Freud, nem sobre o Lacan. Se eu disser que o Lacan não sabe Freud, eu vou ter que provar isso. Se eu disser que o Lacan não valorizou o trabalho da Melanie Klein, eu vou ter que provar isso. Agora, essa senhora que está falando, ela está confundindo a teoria da técnica com Freud. Freud não inventou a teoria da técnica, pelo contrário, ele era contra. Tem textos dele mostrando que não era isso. E também eu posso provar, já provei alguns para vocês, né? Então, eu queria deixar claro o seguinte, aqui no Rio, graças a Deus, nós da Associação dos Lacanianos, até nos casamos com os jornalistas da Associação Internacional de Psicanálise. Aqui no Rio nós recebemos, na época da ditadura argentina, muitas pessoas vindas da Associação Internacional de Psicanálise Argentina. Nós não temos esse problema de preconceito e não vamos criar uma briga. E depois, Lacan não é uma propriedade privada da psicanálise. Os textos do Lacan, sim, são propriedade privada do Jacques Alain Miller. Se eu resolvi pegar os écrits e sair escrevendo da minha maneira, numa outra editora, eu posso ser processada. Por quê? Porque o Jacques Alain Miller é o dono da produção intelectual. Agora, o Lacan é lido por todo mundo. Não tem como impedir isso. E é comentado por todo mundo. Você vai entrar na internet e vai ficar maluco se você quiser controlar isso. Agora, se a Associação Internacional de um outro país gosta ou não gosta de saber que, de fato, o Lacan era um freudiano verdadeiro, muito verdadeiro, e que se incomodou muito com a deturpação da psicanálise, e que a psicanálise é uma ciência que dá conta da linguagem, do sujeito, do inconsciente, que eles não tinham percebido, e que eles não sabem o que é real, simbólico, imaginário, que vem a ser inibição, sintoma e angústia, ou coisas assim. Eu não tenho esse problema. Isso é um assunto de um determinado grupo. Nem todos os analistas da EPA estão fazendo isso. Esse trabalho está sendo visto até na Albânia. Na Albânia, no Haiti, no Chile, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, em toda a América Latina, Peru, Venezuela,
Chile, por acaso, até França, foi uma surpresa para mim. Agora, é, é, eu não estou autorizando nem que façam uma tradução oficial, porque eu não autorizo, nem meu livro, que é brasileiro, eu deixei traduzir. Não se traduz os meus trabalhos, porque como eu uso a coisa poética cantada quando eu escrevo, eu não posso sair traduzindo, a não ser que eu conhecesse muito a língua e dá muito trabalho. Então é em português mesmo. E agora, pode traduzir para saber o que o vídeo está dizendo? Pode. Eu tentei ajudar? Tentei. Passar disso, não. Brincar de S barrado, que se endereça ao S1, para extrair mais-valia, mais de gozar, isso aí é necessidade de análise, está precisando se tratar. Eu não vou ter paciência mais com isso não. Então, essa pessoa ficou pendurada um tempão dentro do meu Messenger e eu um dia abri. O que essa criatura quer falar comigo? Não era nada, era só isso. Então, eu acho que isso dá um mau exemplo até para dentro da Associação Internacional de Psicanálise, porque eu não tenho mais relações com as pessoas da Associação Internacional de Psicanálise. Eu conheço muitos e que têm muito interesse em saber Lacan. E isso é aberto para todas as pessoas. Você não precisa deixar de ser da Associação Internacional de Psicanálise só porque simplesmente você aprendeu o que o Lacan ensinou do que estava acontecendo nos anos 50, 60 na psicanálise. Tá bom? Então agora eu vou dar continuidade. Nós estamos na matemática, não sei para onde vamos daqui a pouco. Lacan, ele não para, tá? Ele é muito avançado. Tá bem? Até a próxima.